A acompanhante do milionário falou em francês básico para rir da vendedora. Pensou que era esperta, pensou que ninguém a entenderia. Mas mesmo sabendo que podia ser demitida, a resposta da vendedora foi devastadora. Até o milionário ficou surpreso. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Luana ajeitou a última blusa na vitrine quando ouviu a porta abrir. Levantou os olhos e sentiu aquele aperto no estômago que sempre vinha quando entrava gente muito arrumada na loja. Não era nervosismo, era mais como um cansaço antecipado. Sabia exatamente o que vinha pela frente. O homem era alto, terno cinza, cabelo impecável, bonito, daquele jeito que dinheiro deixa qualquer um bonito. Mas tinha algo nos olhos dele que chamou a atenção. Parecia exausto. Não fisicamente, mas por dentro. Como se carregasse um peso que ninguém via. A mulher ao lado dele era tudo o que Luana esperava. Vestido vermelho colado no corpo, salto impossível, maquiagem que devia ter levado 2 horas para ficar assim. Ela entrou rindo alto, aquele tipo de risada que quer chamar atenção, que quer que todo mundo olhe e pense, olha como ela está se divertindo. Luana conhecia bem aquele tipo. Via toda semana. Respirou fundo e caminhou até eles com um sorriso treinado. Aquele sorriso que não era falso, mas também não era verdadeiro. Era profissional. Boa tarde. Posso ajudar em alguma coisa? A mulher nem olhou para ela. Continuou andando pela loja, passando a mão nas peças como se estivesse avaliando se aquilo era bom o suficiente. O homem acenou com a cabeça, um gesto educado mas distante. Estamos só dando uma olhada, disse ele. Luana assentiu e recuou alguns passos. Ficou perto do balcão, observando. Era o protocolo. Deixar o cliente à vontade, mas estar sempre por perto caso precisasse de algo. A mulher pegou um vestido azul marinho. Franzeu o nariz. Que cor horrível, disse em voz alta, para que ele ouvisse. Parece roupa de quem não tem gosto. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para o celular. Luana sentiu a primeira pontada de irritação, mas engoliu. Fazia parte do trabalho. Cliente podia falar o que quisesse. Ela só precisava sorrir e concordar. A mulher pegou outra peça. Uma blusa de seda branca. Olhou para o preço e soltou uma risadinha. Caríssimo para algo tão simples, não acha, amor? Ele levantou os olhos do celular. Se você gostou, leva. Não gostei. Ela devolveu a blusa ao cabide com desdém. Não tem nada aqui que preste. Luana cerrou os punhos atrás das costas. Respirou. Contou até 3. A mulher começou a andar pela loja novamente. Agora, com passos mais rápidos. Como se estivesse entediada. Parou na frente de uma prateleira de bolsas. Pegou uma, examinou, devolveu. Pegou outra. Amor, vem ver isso aqui. Ele se aproximou ainda sem muito interesse. O quê? Essa bolsa, está vendo? Ela apontou para a costura. Mal feita, olha esse acabamento. Luana deu um passo à frente. Não conseguiu segurar. Na verdade, essa peça é feita à mão por um ateliê de Belo Horizonte. O acabamento é proposital, faz parte do design. A mulher virou para ela. Pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Luana e não gostou do que viu. Ah, Jé? A voz tinha mudado. Ficou mais fria. E você entende muito de design? Luana sentiu o coração acelerar. Sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas algo dentro dela não conseguia mais ficar quieta. Entendo o suficiente para saber que cada peça aqui tem uma história. A mulher soltou uma risada curta, sem graça. Que fofo! A vendedora tentando me ensinar sobre moda. O homem olhou para Luana. Pela primeira vez, pareceu realmente presente. Havia algo diferente no olhar dele. Curiosidade, talvez, ou surpresa. A mulher devolveu a bolsa ao lugar e caminhou até outra seção. Luana ficou parada, tentando controlar a respiração. Sabia que tinha passado dos limites. Dona Cláudia, a gerente, sempre dizia: o cliente sempre tem razão.
mesmo quando está errado. Era a regra número 1. E Luana tinha acabado de quebrar, mas algo naquela mulher a irritava profundamente. Não era a arrogância. Luana via gente arrogante todo dia. Era a falsidade. A forma como ela fingia interesse pelo que ele dizia, como encostava nele de um jeito calculado, como ria alto demais de piadas que não tinham graça nenhuma. E ele sabia. Luana tinha certeza disso. Ele sabia exatamente quem ela era. E mesmo assim, continuava ali. A mulher pegou um vestido longo de tecido leve, segurou na frente do corpo e se olhou no espelho. Lindo, né, amor? Bonito. Ele respondeu sem emoção. Vou provar. Ela caminhou até o provador, mas parou antes de entrar. Virou para Luana. Você pode me ajudar com o zíper? Luana assentiu e a seguiu. Dentro do provador, a mulher tirou o vestido vermelho com movimentos rápidos. Vestiu o outro. Virou de costas. Fecha para mim. Luana puxou o zíper devagar. A mulher se olhou no espelho, girando de um lado para o outro. Está apertado aqui, apontou para a lateral. Posso ver se temos um número maior. Não precisa. Não vou levar mesmo. Ela tirou o vestido e jogou no banco do provador. Voltou a vestir o vermelho. Sabe o que eu acho? Disse, olhando para Luana pelo espelho. Acho que vocês deveriam ter peças melhores aqui, coisas mais exclusivas. Luana não respondeu. A mulher continuou. Tipo, peças que só quem realmente entende de moda vai apreciar, não essas coisas comuns. Estava testando. Luana percebeu na hora. Queria ver até onde conseguia cutucar antes que ela perdesse a paciência. Vou ver se encontro algo mais exclusivo para a senhora, Luana disse, mantendo a voz neutra. Ah, não precisa. A mulher sorriu. Acho que aqui não tem nada para mim mesmo. Saíram do provador. O homem estava parado perto da entrada, olhando pela vitrine. Parecia distante, perdido nos próprios pensamentos. Amor, vamos embora? A mulher chamou. Ele virou. Já? Não vai levar nada? Não tem nada que preste aqui. Luana sentiu o sangue ferver, mas manteve o rosto impassível. O homem olhou ao redor da loja, como se realmente visse o lugar pela primeira vez. Tem certeza? Vi umas peças bonitas. Você não entende nada de moda, amor. Ela riu, pegando no braço dele. Confia em mim. Ele não respondeu. Apenas começou a caminhar em direção à saída. Foi quando a mulher parou, virou para Luana e começou a falar em francês. Ces vendeuses pensent qu'elles sont meilleures que nous. Essas vendedoras acham que são melhores que a gente. A pronúncia era horrível, travada. Aquele francês de quem aprendeu num aplicativo de 3 meses e acha que domina o idioma. O homem parou de andar, olhou para ela. O quê? Nada, amor. Só comentando com você, ela sorriu, maliciosa. Ele ne comprend pas de toute façon. Ela não entende mesmo. Olhou diretamente para Luana, esperando alguma reação. Luana sentiu algo esquentar dentro do peito. Não era raiva, era indignação. Pura e simples. Tinha passado 3 anos estudando francês sozinha. Acordava às 5 da manhã antes de ir dar aula, para assistir vídeos no YouTube, ouvir podcasts, ler livros que baixava de graça na internet. Aprendeu porque queria, porque gostava, porque sonhava um dia viajar para Paris, mesmo sabendo que provavelmente nunca teria dinheiro para isso. E agora estava ali, ouvindo aquela mulher falar um francês patético tentando humilhá-la. Luana deu um passo à frente e respondeu. Votre français est vraiment médiocre. Et vos manières aussi. Seu francês é realmente medíocre. E suas maneiras também. O silêncio que caiu na loja foi ensurdecedor. A mulher arregalou os olhos. A boca abriu, mas nenhum som saiu. O homem virou completamente para Luana. E pela primeira vez desde que entrou na loja, sorriu. Não foi um sorriso educado. Foi genuíno. A mulher recuperou a voz. Você acabou de me chamar de vulgar? Luana manteve a calma. Chamei de medíocre, mas se a senhora prefere vulgar, posso repetir. O rosto da mulher ficou vermelho. Ela abriu a boca para responder, mas o homem falou primeiro. Espera,
Ele deu um passo em direção a Luana. Você fala francês? Luana assentiu. Falo. E espanhol. E inglês. A mulher soltou uma risada nervosa. Ah, claro, a vendedora fala 3 idiomas. Que conveniente. Luana virou para ela. Não tem nada de conveniente. Estudei porque quis. Passei anos acordando de madrugada para aprender. Não foi fácil, mas valeu a pena, principalmente para momentos como esse. O homem cruzou os braços. Estava claramente se divertindo. E onde você aprendeu? Internet, vídeos, podcasts, livros digitais. Tem muita coisa de graça se você souber procurar. E tem paciência. Ele assentiu impressionado. A mulher, por outro lado, parecia prestes a explodir. Amor, vamos embora. Esse lugar é ridículo. Ele não se mexeu. Continuou olhando para Luana. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos. E antes disso, dou aula de inglês. Numa escolinha em Diadema. Essa é minha renda extra. A mulher puxou o braço dele. Amor, eu quero ir embora. Agora. Ele finalmente olhou para ela. E pela primeira vez, Luana viu algo diferente no rosto dele. Não era irritação, era decepção. Calma, ainda estamos conversando. Não tem nada para conversar com uma vendedora. Ele deu um passo para trás, afastando-se dela. Acho que tem. Luana sentiu o coração bater mais rápido. Não sabia para onde aquilo estava indo, mas algo tinha mudado. Alguma coisa no ar, na forma como ele a olhava, na forma como a mulher ao lado dele estava perdendo o controle da situação. Você gosta de trabalhar aqui? Ele perguntou. Luana hesitou. Não era uma pergunta que esperava. É tranquilo. Paga as contas. Mas não é o que você quer fazer. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Luana sorriu, surpresa. Não. Quero dar aula. Abrir minha própria escola de idiomas um dia. Mas isso leva tempo. E dinheiro. Ele assentiu. Entendo. A mulher bufou. Amor, isso é sério? Você vai ficar aqui ouvindo os sonhos da vendedora? Ele virou para ela. E a voz, quando saiu, era fria. Você falou francês para tentar humilhá-la. Achou que ela não ia entender. E quando ela respondeu, você ficou com raiva. Não porque ela foi grosseira, mas porque ela te mostrou quem você realmente é. A mulher ficou pálida. Como você ousa? Ele ignorou. Virou de volta para Luana. Desculpa por isso. Luana não sabia o que dizer. Apenas acenou com a cabeça. Ele pegou uma carteira do bolso interno do terno, tirou um cartão e estendeu para ela. Se você quiser mesmo abrir essa escola, me liga. Conheço gente que pode ajudar. Luana pegou o cartão. Olhou para o nome impresso. Tiago Almeida, diretor executivo. Ela levantou os olhos para ele. Por que você está fazendo isso? Ele sorriu. Porque faz tempo que eu não vejo alguém com coragem de ser sincero. E porque você merece. A mulher deu meia volta e saiu da loja batendo a porta. Tiago olhou para trás, mas não fez menção de segui-la. Você não vai atrás dela? Luana perguntou. Ele balançou a cabeça. Não. Já devia ter feito isso há muito tempo. Ficaram em silêncio por um momento. Luana ainda segurava o cartão na mão. Obrigada, ela disse, sem saber exatamente por que estava agradecendo. Ele acenou. Liga para mim. Sério. E saiu. Luana ficou parada no meio da loja vazia, olhando para o cartão nas mãos, sentindo que algo tinha acabado de mudar. Não sabia o quê, mas sabia que tinha. Luana guardou o cartão no bolso do avental e tentou voltar ao trabalho. Tentou. Porque as mãos tremiam e o coração batia num ritmo estranho, acelerado demais para quem estava apenas dobrando blusas. Olhou para a porta de vidro. Tiago tinha saído fazia 5 minutos, mas parecia que tinha sido 5 segundos. Ainda conseguia sentir a presença dele ali, como se o ar ainda estivesse diferente. Balançou a cabeça. Besteira. Era só um cliente. Um cliente rico que ficou impressionado porque ela respondeu em francês. Nada demais. Mas no fundo, sabia que não era só isso. Tinha algo no jeito que ele olhou para ela. Não era piedade, não era condescendência, era reconhecimento. Como se ele tivesse visto nela alguma coisa que mais ninguém via.
Ou pior, como se ele tivesse visto nela algo que ele mesmo procurava e não encontrava. A porta da gerência se abriu. Dona Cláudia apareceu, óculos na ponta do nariz, planilha na mão. Luana, aquele casal comprou alguma coisa? Luana engoliu seco. Não, só deram uma olhada. Dona Cláudia franziu a testa. Eu vi da câmera. Pareceu que teve alguma confusão. Luana hesitou. Sabia que tinha duas opções: contar a verdade e provavelmente ser advertida, ou mentir e seguir em frente. Escolheu a primeira. A cliente falou francês tentando me ofender. Achava que eu não entendia. Eu respondi. Dona Cláudia tirou os óculos. E o que você disse? Que o francês dela era medíocre e que as maneiras dela também. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Cláudia suspirou, cruzou os braços. Luana, você sabe que não pode fazer isso. O cliente sempre tem razão, mesmo quando não tem. Eu sei, mas ela estava tentando me humilhar e eu não aceitei. A gerente balançou a cabeça, mas Luana notou que havia um leve sorriso nos lábios dela. Sorriso que ela tentava esconder. Um dia você vai se meter em uma encrenca séria por causa dessa língua afiada. Luana baixou os olhos. Desculpa, não era para ter acontecido. Dona Cláudia deu de ombros. Felizmente para você, o homem que estava com ela deixou um recado na recepção. Disse que adorou o atendimento e que volta aqui em breve. Então dessa vez você teve sorte, mas não faça de novo. Luana arregalou os olhos. Ele deixou o recado? Deixou. E até mencionou você pelo nome. Acho que você causou uma boa impressão. Dona Cláudia voltou para a gerência antes que Luana pudesse responder. Ficou ali parada, processando. Tiago tinha deixado o recado. Disse que voltava. Por quê? Para quê? Balançou a cabeça de novo. Não podia ficar pensando nisso. Tinha trabalho a fazer. Mas o cartão no bolso pesava como se fosse feito de chumbo. Quando deu 8 da noite, Luana trocou de roupa no vestiário, pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos. A rua estava movimentada, gente voltando para casa, carros buzinando, aquele barulho típico de São Paulo que nunca parava. Caminhou até o ponto de ônibus e esperou. Pegou o celular e abriu o WhatsApp. Tinha 3 mensagens da mãe perguntando se ia jantar em casa, 2 da melhor amiga mandando memes bobos e uma notificação de conta para pagar. Nada demais. Mas quando foi guardar o celular, lembrou do cartão. Tirou do bolso e olhou de novo. Tiago Almeida, diretor executivo. Tinha um número de telefone embaixo e um e-mail. Será que ele realmente quis dizer aquilo? Sobre ajudar com a escola de idiomas? Ou foi só conversa de rico entediado que quis parecer bonzinho? Guardou o cartão de volta. Não ia ligar. Seria estranho, invasivo. E além do mais, o que ela ia dizer? Oi, sou a vendedora que chamou sua acompanhante de vulgar, lembra de mim? O ônibus chegou. Luana subiu, passou o cartão no validador e foi sentar no fundo. Encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Mas a imagem de Tiago continuava ali. O jeito que ele sorriu quando ela respondeu em francês. O jeito que ele ignorou a mulher ao lado e ficou conversando com ela. O jeito que ele olhou para ela como se ela fosse mais do que uma simples vendedora de boutique. Abriu os olhos. Precisava parar com aquilo. Era ridículo. Ele era um homem rico, importante, que provavelmente tinha esquecido dela assim que saiu da loja. E ela era uma professora de inglês que trabalhava numa boutique para pagar aluguel. 2 mundos completamente diferentes. Quando chegou em casa, a mãe estava na cozinha terminando de lavar a louça. Luana, você comeu? Comi um lanche no caminho. A mãe secou as mãos e virou para ela. Você está com uma cara estranha. Aconteceu alguma coisa? Luana hesitou. Pensou em contar, mas decidiu que não. Não ainda. Não quando nem ela mesma entendia o que tinha acontecido. Só cansaço, mãe. Foi um dia longo. A mãe não pareceu convencida, mas não insistiu. Tem comida na geladeira se você quiser esquentar. Obrigada. Luana foi para o quarto. Jogou a bolsa na cama e sentou na cadeira em frente ao computador. Abriu o notebook. Tinha algumas aulas para preparar para segunda-feira, mas não conseguia se concentrar.
Fechou o arquivo, abriu o navegador e, sem pensar muito, digitou o nome dele. Tiago Almeida, diretor executivo. Os resultados apareceram na tela. Várias matérias, fotos, perfis em redes sociais. Ele era diretor de uma empresa de tecnologia, uma das maiores do país. Tinha 34 anos, formado em administração pela FGV, herdeiro de uma família tradicional de empresários, mas que tinha construído carreira própria. Luana foi rolando as fotos. Ele em eventos, ele em palestras. Ele sempre com aquela mesma expressão cansada nos olhos. E em algumas fotos, a mulher do vestido vermelho ao lado dele. Luana clicou em uma das fotos. A legenda dizia que ele estava em um evento corporativo. A mulher sorria para a câmera, agarrada no braço dele. Mas ele olhava para o lado, distraído. Fechou o navegador. Besteira. Porque estava stalkeando o cara. Pegou o celular. Olhou para o cartão em cima da mesa. Pensou em jogar fora, mas não conseguiu. Guardou na gaveta. Decidiu que ia esquecer aquilo. Ia voltar para a rotina. Trabalhar, dar aulas, juntar dinheiro, realizar os próprios sonhos sem depender de ninguém. Principalmente não de um homem rico que provavelmente só estava sendo educado. Mas naquela noite, antes de dormir, pegou o celular de novo. Salvou o número dele nos contatos. Só por precaução. Só caso. Depois apagou. Depois salvou de novo. E ficou olhando para a tela até o sono vir. No dia seguinte, Luana acordou cedo. Domingo. Dia de folga. Normalmente ficaria em casa, assistindo séries ou estudando, mas hoje estava inquieta. Precisava sair, caminhar, pensar. Colocou um moletom, tênis e saiu. Foi até o parque perto de casa. Sentou num banco e ficou observando as pessoas. Famílias com crianças, casais de mãos dadas, idosos fazendo caminhada, todo mundo vivendo vidas normais. E ela ali, pensando num homem que tinha conhecido ontem e que provavelmente nunca mais ia ver. Pegou o celular, abriu os contatos, olhou para o nome dele. Tiago. Podia mandar uma mensagem, agradecer pela conversa, pelo cartão. Seria educado, normal. Começou a digitar. Apagou. Digitou de novo. Apagou. Bufou. Isso era ridículo. Ia guardar o celular quando ele tocou na mão dela. Uma mensagem de um número desconhecido. Abriu. Oi, Luana, aqui é o Tiago. Espero que você não se importe. Peguei seu número com a gerente da boutique. Queria saber se você tem tempo para tomar um café essa semana. Gostaria de conversar mais sobre aquela ideia da escola de idiomas. Se tiver interesse, claro. Luana leu a mensagem 3 vezes. 4. 5. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Ele tinha mandado mensagem. Ele lembrou dela. Ele queria vê-la de novo. Respirou fundo. Tentou pensar com clareza. Isso podia ser muita coisa. Podia ser só um homem querendo ajudar. Podia ser networking. Podia ser interesse profissional. Ou podia ser outra coisa. Algo que ela não queria admitir ainda. Digitou a resposta. Oi, Tiago. Não me importo, não. Café seria legal. Quando você tem disponibilidade? Enviou antes que pudesse se arrepender. A resposta veio quase instantânea. Terça-feira à tarde. Conheço um lugar legal no Itaim. Nada muito formal. Luana sorriu. Terça-feira está ótimo. Me manda o endereço? Feito. Até terça, Luana. Até terça. Ela guardou o celular. Olhou para o céu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo estava prestes a mudar. Não sabia se era bom ou ruim, mas sabia que não tinha mais volta. Terça-feira chegou rápido demais. Luana tinha passado os 2 dias anteriores tentando não pensar no encontro, mas falhando miseravelmente. Trocou de roupa 5 vezes antes de sair de casa. Queria parecer bonita, mas não como se estivesse tentando impressionar. Casual, mas não desleixada. No final, escolheu uma calça jeans, uma blusa branca simples e uma jaqueta de couro que tinha comprado num brechó há uns meses. Nada extravagante. Só ela.
O café ficava numa rua arborizada no Itaim, daqueles lugares pequenos e charmosos que não chamavam muita atenção de fora, mas que por dentro tinham aquele clima aconchegante de lugar frequentado por quem sabia onde estava. Luana chegou alguns minutos antes do horário combinado. Ficou parada na calçada, respirando fundo, tentando acalmar os nervos. Era só um café, uma conversa sobre trabalho, nada demais. Mas quando empurrou a porta e entrou, viu Tiago sentado numa mesa perto da janela, e o coração disparou do mesmo jeito. Ele estava diferente, sem terno, usava uma camisa azul clara com as mangas dobradas, calça escura, e tinha um ar mais relaxado do que na boutique. Quando viu Luana, levantou e sorriu. Aquele sorriso genuíno que ela tinha visto pela primeira vez sábado. "Oi, conseguiu chegar bem?" perguntou, puxando a cadeira para ela. "Consegui, sim. Obrigada." Luana sentou e colocou a bolsa no colo, sem saber direito o que fazer com as mãos. Tiago voltou para o lugar dele. "Você quer pedir alguma coisa? Tem uns doces muito bons aqui." Luana olhou o cardápio. Pediu um cappuccino e um pão de queijo. Ele pediu café preto. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio desconfortável, mas também não era totalmente natural. Luana mexeu no guardanapo. Ele tamborila os dedos na mesa. Foi ela quem quebrou o gelo. "Obrigada por ter vindo. Sei que você deve ser muito ocupado." Tiago balançou a cabeça. "Ocupado é uma palavra gentil. A realidade é que eu vivo correndo atrás de coisas que nem sei mais se importam. Então, quando aparece uma oportunidade de fazer algo diferente, eu agarro." Luana sorriu. "E conversar comigo é algo diferente?" "Totalmente." Ele se inclinou um pouco para frente. "Quantas pessoas você acha que tem coragem de me dizer a verdade na cara, Luana?" Luana pensou. "Imagino que não muitas." "Exato. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo sorri, concorda, puxa saco. E quando alguém finalmente é sincero, é tão raro que eu nem sei como reagir. Por isso eu quis te ver de novo, porque você não teve medo de ser honesta." Os pedidos chegaram. Luana pegou o cappuccino e tomou um gole, ganhando tempo para pensar no que dizer. "Eu não tive medo porque não tinha nada a perder", foi honesta. "Se eu fosse demitida, arranjava outro emprego. Não era o fim do mundo." Tiago riu. "Gosto dessa mentalidade. Mas mesmo assim, tem gente que tem tudo a perder e continua fingindo a vida inteira. Você podia ter fingido também. Podia, mas cansei de fingir faz tempo. A vida já é difícil demais para eu ainda ter que usar máscara o tempo todo." Ele assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. "E sobre a escola de idiomas? Você realmente quer abrir uma?" Luana deixou a xícara na mesa. "Quero. Sempre quis. Desde que comecei a dar aula, percebi que tem muita gente que quer aprender, mas não tem acesso a cursos bons. Tudo é caro demais, ou muito longe, ou os professores não são qualificados. Eu queria criar algo acessível, mas com qualidade de verdade. Um lugar onde as pessoas pudessem aprender sem sentir que estão sendo enganadas." Tiago ouvia atentamente. "E o que está te impedindo?" "Dinheiro, principalmente. E experiência. Abrir um negócio não é fácil. Precisa de planejamento, de estrutura, de capital inicial. E eu mal consigo juntar para pagar as contas do mês. Quanto você acha que precisaria para começar?" Luana hesitou. Não tinha pensado nisso de forma concreta. "Não sei. Nunca fiz as contas direito porque parecia tão distante que nem valia a pena sonhar muito alto." Tiago pegou o celular. Abriu alguma coisa, digitou. "Então faz comigo agora. Vamos fazer as contas juntos." Luana arregalou os olhos. Agora. Vamos lá. Quanto custa alugar um espaço pequeno no seu bairro?" Ela pensou. "Uns 2.000, 2.500 por mês. Equipamentos, cadeiras, mesas, quadro, material didático. Mais uns 5.000 para começar. Marketing. Não precisa ser nada extravagante, mas precisa divulgar. Redes sociais, panfletos, R$1.000. Salário. Você vai precisar de pelo menos mais um professor para ajudar. 2.000 por mês.
Tiago ia anotando tudo. Reserva de emergência para os primeiros 6 meses até a escola se sustentar sozinha. Luana fez as contas mentalmente. Dá uns 40 mil reais, mais ou menos. Ele mostrou a tela do celular para ela. 43 mil, para ser exato. Luana olhou para o número. Parecia tão real ali na tela, tão alcançável e ao mesmo tempo tão impossível. É muito dinheiro, murmurou. É, mas não é impossível. Ela levantou os olhos. Para você, talvez. Para mim, são anos de trabalho. Tiago guardou o celular. E se eu te ajudar com isso? Luana sentiu o estômago apertar. Como assim? Posso investir na escola, não como doação, como investimento mesmo. Você monta o negócio, administra, ensina. Eu entro como sócio investidor. Se der certo, a gente divide os lucros. Se não der, o risco é meu. Luana balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque é muito. E porque eu mal te conheço. E porque parece bom demais para ser verdade. Tiago sorriu. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que eu tenho dinheiro sobrando e não sei mais onde investir, e que a maioria dos meus investimentos é em coisas que não me emocionam. Números em telas, empresas que eu nem visito. Queria investir em algo real, em alguém real. Luana mordeu o lábio. Não sei o que dizer. Diz que vai pensar, que vai fazer um plano de negócios, que vai me mostrar como seria essa escola, e aí a gente conversa de novo. Ela olhou para ele. Tinha algo sincero ali. Não parecia armadilha. Não parecia interesse com segunda intenção. Ou pelo menos, ela queria acreditar nisso. Está bem. Vou pensar. Ótimo. Ficaram mais alguns minutos conversando. Sobre a vida dele. Sobre a empresa que dirigia. Sobre como era cansativo estar sempre cercado de gente que só queria alguma coisa. Luana contou sobre a mãe, sobre crescer em Diadema, sobre como aprendeu inglês assistindo séries legendadas porque não tinha dinheiro para curso. Tiago ria das histórias dela. Luana percebia que ele relaxava quando estava ali, como se pudesse tirar a armadura por alguns minutos. Quando saíram do café, já estava anoitecendo. Tiago ofereceu carona, mas Luana recusou. Prefiro ir de ônibus, mas obrigada. Tem certeza? Tenho. Preciso pensar. E pensar andando ajuda. Ele assentiu. Entendo. Mas me avisa quando chegar em casa só para eu saber que você está bem. Luana sorriu. Está bem. Tiago hesitou. Depois deu um passo à frente e a abraçou. Foi rápido. Um abraço simples, quase automático. Mas Luana sentiu o calor dele, o cheiro de perfume caro misturado com café. E algo dentro dela se mexeu. Quando se afastaram, ele sorriu de novo. Até a próxima, Luana. Até, Tiago. Ela virou e começou a caminhar. Não olhou para trás, mas sabia que ele ainda estava ali, parado na calçada, olhando. Quando virou a esquina, pegou o celular e mandou uma mensagem. Cheguei bem, obrigada pelo café e pela proposta. Vou pensar com carinho. A resposta veio segundos depois. Fico feliz. E Luana, só para você saber, não foi só sobre negócios. Ela parou no meio da calçada, releu a mensagem. O coração disparou. Digitou uma resposta. Apagou, digitou de novo. Eu sei. Guardou o celular e continuou andando. Mas agora, pela primeira vez, permitiu que o sorriso tomasse conta do rosto. Talvez aquilo fosse loucura. Talvez estivesse se iludindo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que a vida podia surpreender. E que nem todas as surpresas eram ruins. Quando chegou em casa, a mãe estava vendo televisão. Luana, você está com uma cara boa. Aconteceu alguma coisa? Luana sentou ao lado dela. Acho que sim, mãe. Acho que aconteceu. Luana passou a semana seguinte entre nuvens e chão firme. Nuvens, quando lembrava da conversa com Tiago, da mensagem dele, do jeito que ele olhava para ela. Chão firme, quando acordava cedo para dar aula, quando atendia clientes na boutique, quando via a conta bancária e lembrava que vida real não era feita de cafés em lugares charmosos e promessas de investimento.
Mas mesmo tentando manter os pés no chão, pegou um caderno velho que tinha em casa e começou a escrever. Anotou tudo o que imaginava para a escola: nome, localização, público-alvo, metodologia. Fez tabelas de custos, rascunhou cronogramas, pensou em cada detalhe como se aquilo realmente fosse acontecer. E pela primeira vez, o sonho parecia ter forma. Tiago mandava mensagens todos os dias. Nada invasivo. Apenas perguntando como estava o dia, se tinha avançado no planejamento, mandando algum artigo sobre educação ou empreendedorismo que achava interessante. Luana respondia. Às vezes rápido, às vezes demorava algumas horas. Gostava daquela troca. Era leve, sem pressão. Mas sentia que alguma coisa estava crescendo ali. Algo que nenhum dos dois estava nomeando ainda. Numa quinta-feira à noite, depois do expediente na boutique, Luana estava no ônibus voltando para casa quando o celular tocou. Era ele. Oi, Luana. Desculpa ligar do nada. Tudo bem? Tudo. Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais. Só queria ouvir sua voz. Luana sentiu o rosto esquentar. Ficou sem saber o que dizer por alguns segundos. Você está bem? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Estou. Cansado, mas estou. Tive reunião o dia inteiro. Gente falando números, projeções, metas. Tudo muito importante, eu sei. Mas chega uma hora que eu olho em volta e penso no quanto tudo isso é vazio. Luana encostou a cabeça na janela do ônibus. Deve ser estranho ter tanto e sentir que falta alguma coisa. É. E o pior é que todo mundo acha que você é ingrato quando fala isso. Tipo, como você pode reclamar? Você tem dinheiro, tem sucesso, tem tudo. Mas ter tudo e não sentir nada é pior do que não ter nada e sentir muito. Luana fechou os olhos. Entendo. Acho que todo mundo passa por isso de alguma forma. Essa sensação de estar vivendo no automático, de fazer tudo certo, mas não sentir que está vivo de verdade. Exatamente. A voz dele soou aliviada. É exatamente isso. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Luana ouvia a respiração dele do outro lado da linha. Luana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você está feliz? Ela não esperava aquilo. Pensou antes de responder. Não sei se feliz é a palavra certa. Acho que estou satisfeita. Tenho trabalho, tenho saúde, tenho minha mãe. Podia ser pior. Mas feliz mesmo, aquela felicidade que faz você acordar animado todo dia? Não, acho que não. E você? Tiago demorou para responder. Não, faz tempo que não estou. Luana sentiu o peito apertar. Não sabia se era por ele ou por ela mesma. Acho que a gente aceita isso como normal, sabe? Disse ela. Tipo, a vida adulta é essa mesmo. Trabalhar, pagar contas, sobreviver, e aí a gente esquece que existe outra coisa. Que a gente pode querer mais, pode ser mais. Tiago suspirou. Você me faz pensar em coisas que eu tinha esquecido, Luana. Ela sorriu. Tipo o quê? Tipo que ainda dá tempo de mudar, que nem tudo está decidido, que talvez eu não precise viver assim para sempre. O ônibus parou no ponto dela. Luana desceu, ainda com o celular colado na orelha. Tiago, posso te fazer uma pergunta agora? Pode. Por que você ficou com aquela mulher? No sábado, se você sabia quem ela era, por que estava com ela? Ele ficou em silêncio. Luana achou que tinha passado do limite, que tinha perguntado demais. Mas então ele respondeu. Porque era fácil, ela não exigia nada de mim além de dinheiro. Não precisava fingir que me importava. Não precisava me esforçar. Era um acordo silencioso. Eu dava o que ela queria. Ela fingia ser o que eu precisava para aparecer em eventos. Mas no fundo, a gente sabia que era tudo falso. E você se contentava com isso? Contentava é uma palavra forte. Eu aceitava, porque parecia mais seguro do que arriscar sentir alguma coisa de verdade e se machucar. Luana parou na frente de casa. E agora? Agora eu estou conversando com você e percebendo o quanto eu estava errado. Ela sorriu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Acho melhor eu ir. Cheguei em casa. Está bem. Obrigado por atender. Por ouvir. Sempre. Boa noite, Tiago. Boa noite, Luana. Ela desligou e ficou parada na calçada por alguns minutos.
o peito apertado, o coração acelerado. Aquilo estava indo rápido demais. Estava sentindo coisas que não devia sentir por alguém que conhecia há tão pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, parecia que conhecia ele há anos, como se tivessem pulado todas as etapas superficiais e ido direto para o que realmente importava. Entrou em casa. A mãe já tinha dormido. Foi para o quarto e sentou na cama, olhando para o caderno onde estava escrevendo o plano da escola. Pensou em Tiago. Pensou na proposta dele. Pensou no que aquilo tudo significava. Não era só sobre dinheiro. Não era só sobre negócios. Era sobre confiar. Era sobre deixar alguém entrar. Era sobre arriscar. Pegou o celular e mandou uma mensagem. Tiago, acho que terminei o plano de negócios. Posso te mostrar? A resposta veio quase na hora. Claro, quando você quiser. Amanhã à noite, pode ser na minha casa. Preparo um jantar e a gente conversa com calma. Luana hesitou. Casa dele era outro nível. Era mais íntimo, mais pessoal, mais arriscado. Mas digitou mesmo assim. Pode ser. Me manda o endereço. Ele mandou. Um apartamento em Pinheiros. Luana olhou o endereço e engoliu seco. Sabia que aquele prédio era um dos mais caros da região. Guardou o celular. Respirou fundo. Amanhã seria decisivo. Não só por causa da escola, mas por causa de tudo o que estava acontecendo entre eles. No dia seguinte, Luana pediu para sair mais cedo da boutique. Dona Cláudia estranhou, mas liberou. Foi para casa, tomou banho, trocou de roupa umas 10 vezes. Queria estar bonita, mas não exagerada. No final, escolheu um vestido simples, preto, que realçava bem o corpo sem ser chamativo demais. Pegou o caderno com o plano de negócios, colocou na bolsa e saiu. O caminho até Pinheiros pareceu eterno. Quando chegou no prédio, o porteiro a recebeu educadamente e ligou para o apartamento de Tiago. Pode subir, disse, indicando o elevador. Luana entrou. Apertou o botão do 15º andar. O coração batia cada vez mais rápido conforme subia. Quando a porta do elevador se abriu, Tiago estava esperando no corredor. Usava uma camisa branca simples, calça jeans, descalço. Parecia mais jovem assim, mais leve. Oi, disse ele sorrindo. Conseguiu chegar bem? Consegui. Luana entrou no apartamento e quase perdeu o fôlego. Era imenso. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Decoração minimalista, mas cada peça claramente cara. Silencioso. Limpo. Quase impessoal. Tiago percebeu o olhar dela. Eu sei. É grande demais para uma pessoa só. Mas era perto do trabalho, então acabei ficando. Luana colocou a bolsa no sofá. Cheira bem. Você está cozinhando? Tentando. Não sou chefe, mas me viro. Ela riu. Posso ajudar? Pode. Vem comigo. Foram para a cozinha. Tiago estava fazendo um risoto. Luana ajudou a picar legumes, mexer o arroz, preparar a salada. Conversavam enquanto cozinhavam, sobre coisas aleatórias, músicas que gostavam, filmes que tinham visto, lugares que queriam conhecer. Era fácil estar com ele. Natural. Como se sempre tivesse sido assim. Quando o jantar ficou pronto, sentaram à mesa. Tiago serviu vinho. Luana tomou um gole e sentiu o corpo relaxar. Então, o plano de negócios, disse ele. Posso ver? Luana pegou o caderno e entregou. Ele folheou devagar, lendo cada página com atenção. Fazia anotações mentais, assentia, sorria em algumas partes. Quando terminou, fechou o caderno e olhou para ela. Luana, isso está incrível. Sério. Você pensou em tudo. Ela sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Passei a semana inteira nisso. Dá para ver, você tem talento para isso. Para planejar, para organizar e para sonhar também. Ficaram se olhando. O ar mudou. Ficou mais pesado, mais carregado. Tiago deixou o caderno de lado. Luana, eu preciso te dizer uma coisa. Ela engoliu seco. Pode falar. Eu não te chamei aqui só por causa da escola. Eu sei. Ele se inclinou para a frente. Tem algo em você que eu não consigo parar de pensar. Desde aquele dia na boutique, você me desarmou, me fez sentir algo que eu não sentia há anos. E eu sei que isso é arriscado,
Sei que a gente vem de mundos diferentes, mas eu não quero mais fingir que isso é só profissional. Luana sentiu o coração disparar. Respirou fundo. Eu também sinto, sussurrou, e me assusta, porque eu não sei se isso é real ou se é só. Só o quê? Só carência, solidão, vontade de acreditar em algo bonito. Tiago levantou e foi até ela. Ajoelhou na frente da cadeira dela. Pegou a mão de Luana. Olhou nos olhos dela. Não é só carência, não para mim, e acho que não para você também. Luana sentiu os olhos arderem. Ele tinha razão, e isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Tiago se aproximou devagar. Luana não recuou. Quando os lábios deles se encontraram, foi como se o mundo parasse. Tudo ficou quieto, tudo ficou certo. Quando se afastaram, ele sorriu. Ainda assustada, ela riu, limpando uma lágrima que tinha escapado, apavorada, mas ficou. E aquilo dizia tudo. Luana acordou no sofá de Tiago com a luz do sol batendo no rosto. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. O apartamento imenso, silencioso, a manta que alguém tinha colocado sobre ela durante a noite. Sentou devagar, ajeitando os cabelos. A noite anterior voltou em flashes. O beijo, a conversa depois, que se estendeu por horas, eles falando sobre tudo e nada, rindo, se conhecendo de verdade. Em algum momento, Luana tinha adormecido encostada nele no sofá, e ele não tinha acordado ela. Apenas cobriu e ficou ali. Levantou e caminhou até a cozinha. Tiago estava de costas, mexendo em algo no fogão. Usava a mesma roupa da noite anterior, o cabelo um pouco desarrumado. Quando ouviu os passos dela, virou e sorriu. Bom dia. Conseguiu dormir? Consegui. Desculpa por ter apagado no sofá. Ele balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa. Você estava cansada. Fiz café. Quer? Quero. Luana sentou no balcão da cozinha enquanto ele servia. Observou os movimentos dele, naturais, despreocupados. Era estranho como aquilo parecia normal. Como se ela já tivesse estado ali dezenas de vezes. Tiago entregou a xícara e ficou do outro lado do balcão, segurando a dele. Luana, sobre ontem, começou ele, a voz hesitante. Não se arrependa agora, ela interrompeu. Por favor. Ele riu. Não ia me arrepender. Ia perguntar se você se arrependeu. Luana tomou um gole do café. Pensou antes de responder. Não me arrependi. Mas estou confusa. Confusa como? Porque isso tudo está acontecendo muito rápido. A gente mal se conhece. E eu não sei se estou pronta para lidar com tudo que vem junto com você. Tiago franziu a testa. Tudo que vem junto comigo. A vida que você tem. O dinheiro. As expectativas. As pessoas ao seu redor. Eu não faço parte desse mundo, Tiago. E não sei se consigo fazer. Ele deixou a xícara de lado e deu a volta no balcão. Ficou perto dela. Pegou as mãos dela entre as dele. Eu não quero que você faça parte do meu mundo. Quero fazer parte do seu. Ou melhor, quero que a gente construa um mundo nosso. Luana sentiu os olhos arderem. Você fala isso agora. Mas quando a realidade bater, quando as pessoas começarem a julgar, a comentar, você vai ver que não é tão simples. Tiago apertou as mãos dela. Eu sei que não é simples, mas eu cansei de viver uma vida simples e vazia. Prefiro uma vida complicada e real. Com você. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu de novo, olhou direto para ele. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, para entender o que estou sentindo. Ele assentiu. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias. Talvez semanas. Está bem, mas promete que não vai desaparecer, que a gente continua conversando. Luana sorriu apesar das lágrimas. Prometo. Tiago a puxou para um abraço. Ela afundou o rosto no peito dele e ficou ali por alguns minutos, ouvindo o coração dele bater. Quando se afastaram, ele secou as lágrimas dela com o polegar. Vou te levar em casa. Não precisa. Eu consigo voltar sozinha. Eu sei que você consegue, mas eu quero te levar. Luana não discutiu. Pegou a bolsa e seguiu ele até a garagem. O carro era discreto, um sedã preto, nada extravagante. Entraram e seguiram em silêncio por boa parte do caminho.
Luana olhava pela janela, vendo a cidade acordar. Tiago dirigia concentrado, mas de vez em quando olhava para ela. Quando pararam na frente da casa dela em Diadema, ele desligou o motor. Luana, só mais uma coisa. Ela virou para ele. Pode falar, eu terminei com ela, com a mulher do vestido vermelho. Não quero que você ache que estou enrolando você ou que tenho outras pessoas na minha vida. Acabou, oficialmente. Luana sentiu algo apertar no peito. Você não precisava fazer isso por minha causa. Não fiz por sua causa. Fiz por mim, porque eu mereço algo real. E você também merece. Ela sorriu. Tocou no rosto dele. Obrigada. Por tudo. Ele segurou a mão dela. De nada. E Luana, só para constar, vou esperar o tempo que você precisar. Ela saiu do carro antes que pudesse fazer algo impulsivo. Acenou e entrou em casa. Quando fechou a porta, encostou nela e deixou as lágrimas caírem. Não era tristeza. Era medo misturado com esperança. Medo de se machucar. Esperança de que talvez, só talvez, aquilo fosse real. Nos dias seguintes, Luana tentou manter a rotina. Trabalho na boutique, aulas de inglês, casa. Tiago respeitou o espaço dela. Não mandava mensagens o tempo todo. Apenas um bom dia pela manhã e uma pergunta simples de como tinha sido o dia à noite. Luana agradecia por isso. Precisava da distância para pensar, mas quanto mais pensava, mais percebia que não conseguia tirar ele da cabeça. Conversou com a melhor amiga, Beatriz, numa sexta à noite. Estavam sentadas num boteco perto de casa, comendo pastel e tomando cerveja. Deixa eu ver se entendi, disse Beatriz mastigando. Você conheceu um cara rico que quer investir na sua escola e que está interessado em você romanticamente. E você está em dúvida sobre o que exatamente. Luana revirou os olhos. Não é tão simples, Bia. Por que não? Porque ele vem de um mundo completamente diferente do meu. Porque isso pode dar muito errado. Porque eu posso me machucar. Beatriz tomou um gole da cerveja e olhou para a amiga com aquela expressão de quem ia soltar uma verdade difícil. Lu, você está com medo. E eu entendo. Mas desde quando o medo te impediu de fazer alguma coisa? Você aprendeu 3 idiomas sozinha. Você trabalha em 2 empregos para se sustentar. Você enfrentou uma madame metida falando francês e botou ela no lugar dela. E agora você vai deixar o medo te impedir de ser feliz? Luana ficou quieta. Beatriz continuou. Olha, eu não sei se esse cara é o homem da sua vida. Ninguém sabe. Mas você gosta dele. E ele claramente gosta de você. Então para de sabotar isso antes mesmo de começar. Dá uma chance. Para ele. Para você. Para vocês. Luana sentiu um nó na garganta. E se não der certo? E se der? Os dois ficaram ali, no meio do barulho do boteco. E Luana sentiu algo mudar dentro dela. Beatriz estava certa. Ela estava sabotando. Estava procurando desculpas para não arriscar porque tinha medo. Mas o medo nunca tinha impedido ela de nada antes, porque agora seria diferente. Pegou o celular, abriu a conversa com Tiago, digitou. Pode me buscar amanhã? Quero te mostrar uma coisa. A resposta veio quase instantânea. Claro. Que horas? 10 da manhã? Perfeito. Até amanhã, Luana. Até amanhã, Tiago. Beatriz sorriu. Boa escolha. Luana balançou a cabeça, mas estava sorrindo também. Espero que você esteja certa. Estou sempre certa. As duas riram. E pela primeira vez em dias, Luana sentiu que estava no caminho certo. No sábado de manhã, Tiago chegou pontualmente às 10. Luana estava esperando na calçada, vestindo calça jeans e camiseta simples. Ele desceu do carro e abriu a porta para ela. Para onde vamos? Perguntou. Diadema. Quero te mostrar onde eu dou aula. Ele sorriu. Vamos lá. Seguiram até a escolinha onde Luana trabalhava. Era um prédio simples, pintado de amarelo desbotado, com uma placa velha na frente. Ficava numa rua movimentada, cheia de comércio popular. Tiago estacionou e os dois desceram. Luana abriu a porta com a chave que tinha. Dentro era pequeno, 3 salas de aula, uma recepção minúscula, banheiro compartilhado. As cadeiras estavam velhas, as mesas riscadas, o quadro branco manchado.
mas estava limpo, organizado, bem cuidado. É aqui, disse Luana. É onde eu ensino há 4 anos. Tiago andou pelas salas. Olhou tudo com atenção. Parou na frente de um mural onde os alunos tinham colado desenhos e frases em inglês. Tocou em um dos desenhos. Seus alunos fizeram isso? Fizeram. Tem gente de todas as idades. Crianças, adolescentes, adultos. A maioria não tem condição de pagar curso caro. Então vem para cá. E eu tento dar o melhor que posso com o que tenho. Tiago virou para ela. Você é incrível, sabe disso? Luana riu, sem graça. Só faço o que posso. Não, você faz mais do que a maioria das pessoas faria. Você se importa. De verdade. Ela deu de ombros. Aprendi com a minha mãe. Ela sempre dizia que a gente pode não ter muito, mas pode sempre dar o melhor do que tem. Tiago caminhou até ela. Pegou as mãos dela. Luana, eu quero te ajudar a construir a escola. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu acredito em você e porque eu quero fazer parte de algo que importa. Ela olhou nos olhos dele, viu sinceridade, viu vontade, viu algo que ela tinha procurado a vida inteira e nunca tinha encontrado. Alguém que realmente via ela. Está bem, disse ela, a voz firme, vamos fazer isso juntos. Ele sorriu e a puxou para um beijo. Quando se afastaram, Luana estava rindo. O quê? Perguntou ele. Só estou pensando que a gente está começando uma sociedade com um beijo no meio de uma escolinha velha em Diadema. Não é exatamente o que eu imaginava. Tiago riu também. Para mim está perfeito. E estava. Porque ali, naquele lugar simples, longe de apartamentos luxuosos e restaurantes caros, eles eram apenas 2 pessoas que acreditavam em algo maior. E isso era mais do que suficiente. Saíram da escolinha de mãos dadas. O sol estava forte, típico de sábado em São Paulo. Tiago parou na calçada e olhou ao redor. O movimento das pessoas, o barulho dos carros, o cheiro de comida vindo das lanchonetes. Tudo tão diferente do mundo onde vivia. E tão mais real. Você tem fome? Perguntou ele. Luana olhou para ele surpresa. Tenho. Por quê? Conhece algum lugar bom para comer por aqui? Ela riu. Conheço o melhor. Vem comigo. Levou ele até uma pastelaria na esquina. Era pequena, com mesinhas de plástico na calçada e um toldo vermelho desbotado. O dono, seu Mário, estava no balcão fritando pastéis. Quando viu Luana, abriu um sorriso enorme. Luana, quanto tempo, menina? Oi, seu Mário. Trouxe uma visita especial hoje. Ele olhou para Tiago, avaliando. Rapaz bonito. Namorado? Luana sentiu o rosto esquentar. Tiago, sem perder o timing, estendeu a mão. Prazer, sou o Tiago. E espero que sim. Seu Mário apertou a mão dele e soltou uma gargalhada. Gostei dele. Pode ficar com esse, Luana. Sentaram numa das mesas. Pediram pastel de carne, caldo de cana e coxinha. Quando a comida chegou, Tiago deu a primeira mordida e fechou os olhos. Cara, isso está incrível. Luana sorriu. Eu sei. Venho aqui desde criança. Minha mãe me trazia todo sábado quando terminava de fazer faxina nas casas. Era nosso momento especial. Tiago olhou para ela. Tinha algo diferente no olhar. Admiração, talvez, ou algo mais profundo. Você tem sorte, sabe? Sorte de ter crescido assim, com valores de verdade, com experiências reais. Eu cresci cercado de luxo, mas nunca tive isso. Nunca tive um lugar que fosse meu de verdade. Um lugar onde eu me sentisse em casa. Luana pegou a mão dele sobre a mesa. Agora você tem. Aqui, comigo. Ele entrelaçou os dedos nos dela. E não vou desperdiçar isso, prometo. Ficaram ali por quase 2 horas. Conversando, rindo, dividindo pastéis e histórias. Tiago contou sobre a infância solitária, os pais sempre ocupados, as escolas particulares onde nunca se encaixou de verdade. Luana falou sobre crescer dividindo quarto com a mãe, sobre estudar em escola pública, sobre aprender desde cedo que o mundo não ia dar nada de graça para ela. E foi ali, naquela mesa de plástico, comendo pastel de feira, que Tiago percebeu que tinha encontrado o que procurava a vida inteira. Não era só Luana. Era o que ela representava. Autenticidade.
Verdade. Vida real. Quando levantaram para ir embora, seu Mário veio até a mesa. Quanto fica, seu Mário? Perguntou Luana. Ele balançou a mão. Hoje é por conta da casa. Presente de namoro. Luana riu. A gente ainda não. Seu Mário interrompeu. Vocês se olham do jeito que meus pais se olhavam. E eles ficaram juntos 60 anos. Então sim, vocês são namorados. Só estão demorando para assumir. Tiago olhou para Luana. Ela olhou para ele. E sem precisar dizer nada, os dois sorriram. Seu Mário tinha razão. Obrigado, seu Mário, disse Tiago. E pode deixar que da próxima vez eu pago. O velho riu. Voltem sempre, crianças, e cuidem um do outro. Saíram dali e caminharam sem rumo por um tempo. Apenas andando, curtindo a companhia um do outro. Até que Tiago parou em frente a uma pracinha. Tinha um banco vazio debaixo de uma árvore. Vamos sentar? Luana concordou. Sentaram lado a lado, observando crianças brincando, um grupo de idosos jogando dominó, um cachorro correndo atrás de uma bola. Luana, disse Tiago, virando para ela, preciso te dizer uma coisa. Ela sentiu o coração acelerar. Pode falar. Eu passei a vida inteira tentando provar que era mais do que só o filho de gente rica. Construí uma carreira, dirigi empresas, ganhei dinheiro. Mas no fundo sempre senti que estava faltando alguma coisa, que eu estava vazio, que nada daquilo importava de verdade. Ele pegou as mãos dela. E aí eu te conheci. E você não se impressionou com nada do que eu tinha. Você me viu, de verdade, e me mostrou que eu podia ser mais do que apenas um nome em um escritório. Que eu podia sentir, que eu podia viver. Luana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Tiago, deixa eu terminar, ele pediu, a voz emocionada. Eu não sei onde isso vai dar. Não sei se vai ser fácil. Provavelmente não vai. Mas eu sei que quero tentar. Quero construir essa escola com você. Quero fazer parte da sua vida. Quero acordar todo dia e saber que estou vivendo de verdade, não só existindo. E quero fazer isso ao seu lado. Luana deixou as lágrimas caírem. Pegou o rosto dele entre as mãos. Eu também quero, sussurrou. Eu também quero tudo isso. Eles se beijaram, devagar, com calma, como se tivessem todo o tempo do mundo. Quando se afastaram, Tiago encostou a testa na dela. Então a gente está fazendo isso? Está junto nisso? Luana sorriu. Estamos, oficialmente. Ele a puxou para um abraço. Ficaram assim por alguns minutos, só sentindo a presença um do outro. Quando se afastaram, Luana limpou as lágrimas e riu. Você sabe que minha mãe vai te interrogar, né? Quando ela souber que estamos juntos, vai querer saber tudo sobre você. Tiago sorriu. Estou pronto. E sabe de uma coisa? Estou ansioso para conhecer ela. Para conhecer todo o seu mundo. Porque agora é o meu mundo também. Luana sentiu o peito aquecer. Nunca tinha se sentido tão vista, tão importante, tão amada. E vamos começar a escola quando? Perguntou ela. Segunda-feira eu transfiro o valor inicial para uma conta que a gente abre juntos. Aí você pede demissão da boutique. Luana arregalou os olhos. Pedir demissão? Já? Você não precisa mais trabalhar em 2 lugares, Luana. Pode se dedicar só ao que você ama. Ensinar, construir o seu sonho. Ela balançou a cabeça incrédula. Ainda parece surreal. Tiago segurou o rosto dela. É real. Tudo isso é real. E a gente vai fazer dar certo. Juntos. Luana assentiu. Juntos. Ficaram na pracinha até o sol começar a se pôr. Conversaram sobre planos, sobre como seria a escola, sobre os desafios que viriam, sobre o futuro que estavam construindo. Quando levantaram para ir embora, Luana parou e olhou para trás. Para a pracinha, para as crianças ainda brincando, para o banco onde tinham decidido seguir em frente juntos. Vai ficar na memória, disse ela. Tiago passou o braço pelos ombros dela. Vai, e vai ser só o começo. Caminharam até o carro. Antes de entrar, Luana virou para ele. Obrigada por tudo, por acreditar em mim, por me ver. Tiago beijou a testa dela. Obrigada a você, por me mostrar que ainda dá tempo de viver de verdade. Entraram no carro.
Tiago ligou o motor, mas antes de sair, pegou a mão de Luana. Para onde agora? Ela sorriu. Para casa. Quero que você conheça minha mãe. Ele sorriu de volta. Então vamos. E enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, com o sol se pondo no horizonte, Luana olhou pela janela e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não a esperança vazia de quem só sonha, mas a esperança real de quem está construindo, de quem está vivendo, de quem encontrou alguém para dividir o caminho. Tiago olhou para ela de canto de olho. No que está pensando? Que a vida surpreende, que às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera, que vale a pena arriscar. Ele apertou a mão dela. Vale. E eu vou estar aqui, em cada passo. Luana encostou a cabeça no vidro, sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que o final feliz não era só coisa de filme. Era possível, era real, e era deles. Quando chegaram na frente da casa, a mãe de Luana estava na varanda. Viu o carro parar e levantou curiosa. Luana desceu, seguida por Tiago. Mãe, quero te apresentar alguém. A mãe olhou para Tiago, depois para Luana, e sorriu daquele jeito que só mãe sabe sorrir quando percebe que a filha está feliz de verdade. Pode entrar, disse ela. Quero conhecer quem colocou esse brilho nos olhos da minha filha. Tiago estendeu a mão. Prazer, sou o Tiago. A mãe apertou a mão dele. Prazer, sou a Célia. E seja bem-vindo. Entraram os três. E enquanto a mãe preparava café e Tiago conversava com ela na cozinha, Luana ficou parada na porta, observando o homem que tinha entrado na vida dela sem avisar, observando a mãe rindo de algo que ele disse, observando a cena que há algumas semanas atrás parecia impossível, e sentiu gratidão pela coragem de responder em francês naquele dia, pela coragem de arriscar, pela coragem de acreditar que merecia mais. Tiago olhou para ela e piscou. Luana sorriu de volta. E naquele momento, com o cheiro de café enchendo a casa, com a mãe rindo na cozinha, com o homem que amava ao seu lado, Luana soube que tinha feito a escolha certa, que o começo estava só começando e que o melhor ainda estava por vir. Fim.